O trovão quebrou o silêncio como um punho, e no instante seguinte, a voz de Lívia cortou a noite mais afiada que qualquer lâmina. Foi você quem mandou matá-la. Aquelas 3 palavras atravessaram a praça de Vila Esperança e colaram no ar quente como cola. Lamparinas tremeluziam nas varandas. Homens se calaram com a boca pela metade aberta. Crianças se encolheram junto às mães. A figura imponente que dominava a roda, o homem com casaca escura e luvas de couro, ficou pálido. Heitor Montenegro, o senhor das terras vizinhas, recuou como se quem o acusasse tivesse o poder de arrebentar seu peito. A multidão prendeu a respiração. Ninguém esperava que uma moça de vestido simples, cabelo molhado pela chuva, ousasse apontar o dedo para o homem que comandava fortunas e medos na região. Foi naquele instante, no centro do vendaval, com relâmpagos abrindo sulcos no céu, que Cauê Brandão, o fazendeiro viúvo, sentiu o chão desaparecer. Ele estava a poucos passos de Lívia, as mãos ainda trêmulas do gesto que, horas antes, fora tão natural, tê-la em seu telhado por uma noite. Agora, diante dos olhos de todos, a mulher que pedira abrigo se transformava numa bomba de verdade. O passado que ele enterrara como pedra de moinho renascia, vingativo e insaciável. Anaísa, sua esposa, a alegria do terreiro, agora tinha um nome jogado de volta à superfície, como quem retira do fundo da terra um objeto proibido. O que aconteceu na sequência foi um nó de caos. Heitor negou com voz calibrada, depois gargalhou, então ameaçou. Chegou a ordenar que 2 capangas o levassem dali. As vozes se cruzaram, insultos e súplicas se misturaram, e enquanto a chuva martelava telhas, o público, louco por espetáculo, formou um semicírculo de olhos e lâmpadas. Lívia não recuou. Ela sabia o que dizia. Sabia cada palavra como quem recita uma sentença. Aquele era o clímax de uma história que já vinha coagulando há anos. O momento em que o segredo, pesado demais para queimar, explodiu em vergonha pública. E como toda explosão, deixou fragmentos, olhares de surpresa, promessas de vingança e um silêncio tão grande que parecia convocar as almas antigas do sertão para testemunhar. Logo em seguida, em casa, ao abrigo do fogão, Cauê colou as mãos no rosto e sentiu o mundo desmontar em pedaços. Tudo aquilo, a dor, a culpa, as mentiras, voltava com a força de uma enchente. Ele não sabia se devia bater em Heitor, pedir explicações a Lívia ou enterrar tudo de novo. Mas algo no que ouviu daquela mulher, o tom, a convicção, lhe disse que as coisas não poderiam mais ser as mesmas. E assim começa a história, com o clímax na praça, as máscaras caídas e 2 destinos, o de um homem que acreditou por décadas numa mentira e o de uma mulher que ousou atravessar a noite para reparar o que sua casa havia destruído. O que viria depois era a promessa de vendetta, conforto, sedução e, sobretudo, reviravoltas capazes de virar a terra do sertão de cabeça para baixo. Depois da tempestade, o sertão ficou limpo por fora, mas a casa de Cauê continuou cheia de poeira de memórias. A chuva deixou rastros no terreiro e no corpo do homem. Rugas mais marcadas, passos mais lentos, um silêncio que se esticou como corda. Lívia, que desde a noite em que bateu aquela porta só ganhara pequenas fendas de confiança, agora caminhava por entre sombras maiores. Ela havia vindo para expor uma verdade, e sabia que enfrentar o poder de Heitor Montenegro significava trocar segurança por risco. Lívia nascera de berço abastado. Tinha nascido no casarão branco da Estrada da Serra, filha de um comerciante de velhas alianças e covardias. Crescera em festas, aulas e segredos. Aprendera que havia pessoas que eram donas de destinos e outras que tinham destino marcado. Por anos, observou o mundo de cima e, em silêncio, descobriu que seu pai negociava poder em mesas onde o preço era a vida dos outros.
A confissão que derrubou Heitor naquela praça era apenas parte do que ela carregava no peito. Sabia que o conluio para separar Anaísa de Cauê fora arquitetado por aqueles que olhavam por cima e falavam baixo. Sabia também que ela própria conhecera o homem que quebra gente. Heitor, desde menina, como quem vê um animal enjaulado ser alimentado. Cauê viveu 15 anos acreditando que a esposa fora vencida pela solidão e pelo destino. Ninguém lhe dissera que havia mão humana por trás do gesto fatídico. A dor o tornara fechado. Ele regava a terra, criava gado e falava pouco. Mas quando as palavras de Lívia caíram, algo se abriu. Uma raiva calma, de fazendeiro que, ao descobrir traça no celeiro, cuida para que o alimento não se estrague. Ele precisou juntar coragem para ouvir mais, para aceitar que a mulher que lhe pedira abrigo também trazia espinhos. Os dias que se seguiram foram de tensão crescente. Heitor, ofendido no seu orgulho e no seu segredo, articulou com a mesma frieza com que comandara negócios. Comprou o silêncio de fazendeiros menores, usou a influência na delegacia, espalhou boatos para entortar a verdade. Surgiu então um vilão clássico, não um bandido mascarado, mas um senhor moldado por privilégios, que punha preço em mão de obra e honra alheia. Ele contratou um capataz novo, Átila, com pressa de que o medo voltasse a reinar. Mas o sertão tem também suas cúmplices. Doutor Rosa, a parteira que sabia escutar o vento, e seu Bento, o guarda da estrada, ambos viraram aliados de Lívia. Aos poucos, com relatos sutis, olhares trocados e cartas encontradas, foi-se costurando uma rede. Lívia abriu gavetas do passado de sua família, encontrou papéis, recibos e uma lista de nomes. E entre aqueles nomes estava o dos que pagaram para que Anaísa se perdesse. A reviravolta veio quando um velho empregado de Heitor, o João Pardo, trouxe a confissão. Fizeram como se fosse destino, murmurou com as mãos trêmulas. Contou sobre a noite em que Anaísa passou mal e não recebeu socorro. Falou das visitas noturnas, do vinho que fora misturado, das ordens que vinham de uma voz que nunca se manchou em público. Cada detalhe era uma punhalada. Mas a verdade, agora documentada, empurrava Heitor para o canto. Enquanto isso, as relações entre Cauê e Lívia tomavam outro tom. A proximidade criada pelo abrigo se transformou em cumplicidade e em dor partilhada. Ele, que aprendia a guardar o luto como quem guarda a ferramenta, via a mulher lhe devolver memórias vivas. Ela, que pagava o preço por ter nascido na casa errada, via nele a justiça viva que sua família nunca conhecera. Aos poucos, cuidado e atração começaram a misturar suas rotinas, e até os vizinhos que antes cochichavam agora reconheciam a troca de olhares que não eram apenas de gratidão. Mas Heitor, ferido do lado do orgulho, foi além da retórica. Decidiu que a honra seria restabelecida com um castigo exemplar. Planejou desmoralizar o fazendeiro publicamente, espalhar calúnias sobre Cauê e criar uma cena que fizesse a cidade virar o rosto contra ele. Contratou alguém para plantar uma carta, inventou uma dívida. Quando o padre da vila, homem de olhar cansado, recebeu a inscrição difamatória, a paz da comunidade tremeu. E aí veio a segunda reviravolta, uma que ninguém esperava. Doutor Rosa, que cuidara de partos e segredos por décadas, resolveu confrontar Heitor diretamente. Com voz calma e firme, entregou à praça uma prova. O diário de um empregado que descrevia encontros secretos entre o pai de Lívia e Heitor, sobre a noite em que Anaísa colapsou. Era a prova que faltava para desmontar a construção de medo que Heitor erguera. A multidão, antes dividida, agora se polarizou. Havia os que ainda temiam Heitor e os que viam nele o monstrengo armado de riqueza. Enquanto o clima na comunidade se reciclava, uma figura menor e discreta, o capataz Átila, começou a se sentir mal consigo mesmo. À medida que as peças se soltavam, a consciência o corroía.
Ele procurou Cauê numa madrugada e contou detalhes que só um cúmplice saberia. Quem trouxe a bebida adulterada, quem pediu que as luzes da casa fossem apagadas, quem deu ordens para que ninguém socorresse Anaísa. As mãos de Cauê tremeram, não só de raiva, mas de reconhecimento. A mentira longa precisava ser enterrada, uma vez por todas. Mas o jogo não acabara. Heitor reagiu com violência velada. Queimou parte do muro do curral de Cauê numa noite sem lua, deixou bilhetes ameaçadores e fez com que o boato da traição corresse. A tensão escalou. O sertão inteiro parecia dividir-se entre quem buscava justiça e quem queria a ordem do velho poder. Lívia, por sua vez, enfrentou o inferno da sua própria família. Seu pai, envergonhado, tentou limpar a própria imagem. Sua mãe, fria, negou tudo e ameaçou expulsá-la. E os primos, homens de negócios, juraram que a herança seria retirada caso ela não calasse a boca. No centro desse ódio crescente, uma pergunta ficava: será que a verdade, quando pronunciada em praça pública, é suficiente para resgatar uma vida? Ou a verdade, sem braços que a defendam, termina amarrada ao poste de outra mentira? A resposta começaria a surgir no capítulo seguinte, com alianças inesperadas, traições internas e um golpe final que ninguém poderia prever. A terceira parte é onde a história vira xadrez fino. Com Heitor acuado e a cidade fervendo, novas cartas surgem na mesa que mudam, outra vez, o rumo dos acontecimentos. E algumas vêm de onde menos se esperava. Cauê, antes homem das poucas palavras, agora precisava falar. Falar na delegacia, falar com o juiz da comarca, ouvir testemunhos e enfrentar a máquina de poder que ainda pulsava nas mãos de Heitor. Mas havia um problema. Com a influência que Heitor distribuíra pelo lugar, vários órgãos públicos hesitavam. Foi preciso coragem e astúcia. Lívia propôs um plano arriscado: levar a confissão de João Pardo ao jornal regional, fazer o mundo ouvir a história e, assim, neutralizar o poder local do patrão. Era um jogo perigoso. Quem desafia o poderoso na praça, muitas vezes acaba desafiando a própria vida. Enquanto arquitetavam a denúncia pública, surgiram novas revelações. Pequenas explosões de informação que começaram a desmontar o castelo do vilão. Por exemplo, apareceu uma carta selada, escondida há anos numa gaveta do casarão de Lívia. Nela, um homem rico admitia o pagamento a um intermediário para resolver o caso. A letra era firme, a assinatura inconfundível. O documento mostrou que o crime não fora um capricho, mas uma negociação fria, contabilizada como despesa. Cada prova tornava Heitor menor. Heitor, em desespero, decidiu agir com mão pesada. Contratou pistoleiros disfarçados de caçadores e enviou o seu capataz Átila para plantar evidências contra Lívia. Eles sabiam que, se conseguirem manchar a mulher que revelara o segredo, poderiam neutralizar o golpe. Porém, o plano deu errado. Átila, consumido pela culpa, virou testemunha de defesa. A confissão dele, dita numa noite de converscote indecifrável, expôs o esquema por inteiro. Dinheiro trocado em sacas, ordens antes dadas em sala escura, a conivência de homens que hoje negavam com a melhor das caras. A batalha legal começou a ganhar terreno. Heitor foi forçado a depor, e ali, diante de um juiz que surpreendentemente não era comprado, o homem que sempre mandara sobre a cidade teve sua voz diminuída por evidências. A imprensa regional, reduzida até então a jornalecos de província, sentiu o fôlego do escândalo e transformou a história em manchete. O poder de Heitor começou a desmoronar, entretanto, não sem antes provocar reações destrutivas. No âmago emocional da trama, Cauê e Lívia passaram por ondas intensas. O que antes era desconfiança virou paixão disfarçada. O gesto simples de um ombro feito faixa, o cuidado ao coar o café, o silêncio cúmplice no trabalho do campo, tudo se tornou linguagem. Mas as sombras do passado ameaçavam tudo. A família de Lívia, desesperada para manter prestígio,
fez uma última tentativa de compra. Ofertou dinheiro a Cauê para que ele deixasse a cidade e esquecesse o caso. Ofereceram conforto que traria segurança aos filhos do homem, mas não apaga memórias. Cauê recusou. Ao fazê-lo, colocou em risco a nova estabilidade de sua família. E então veio a reviravolta decisiva. Doutor Moisés, um advogado recém-chegado com passado embutido de idealismo e dívida, revelou ter encontrado provas irrefutáveis nas contas de Heitor. Papéis que ligavam o homem a uma série de subornos a autoridades da província. Com o apoio do jornal e a coragem de testemunhas como João Pardo e Átila, Moisés conseguiu que um inquérito formal fosse instaurado. Heitor, que outrora andava com a cabeça erguida, viu portas se fecharem e aliados se afastarem. Mas a história reserva uma surpresa ainda mais cruel. Heitor, decidido a tudo perder, resolveu incendiar o celeiro de Cauê numa noite, numa tentativa final de retaliação. Quando o fogo começou, parecia que o sertão inteiro ia perder o pouco que tinha. Foi naquele instante dramático que a comunidade revelou a sua face verdadeira. Não todos temiam o patrão. Muitos, inspirados pela coragem de Lívia e pela dignidade de Cauê, correram para ajudar. Balanços foram feitos, filhos correram para salvar galinhas e fardos, homens que antes torciam para Heitor agora brigavam lado a lado com o fazendeiro que preferira a coragem. O fogo foi controlado, mas a humilhação do vilão só aumentou. Tentara destruir um lar e perder a sua alma. No tribunal moral das ruas, Heitor se definhou. Alguns de seus antigos aliados, vendo que a maré mudara, viraram as costas. Sua fortuna não desapareceu de imediato, mas a reputação, que valia mais do que ouro naquele tempo, ruiu. Ele reclamou, matou o orgulho sem se curar. E no fim, numa cena que mais parecia um epílogo cinematográfico, Heitor foi levado para depor, suas mãos já sem o poder de ordenar. A queda do poderoso foi longa e pública, mas nem tudo foi simples redenção. Quando parecia que a justiça física triunfara, a verdade mostrou sua face mais cruel. Descobriu-se que havia um segundo crime, mais antigo e ainda oculto, que envolvia uma rede de contratos e promessas que poderiam arrastar outros nomes respeitados da província. A trama se tornava mais extensa e os protagonistas tinham agora um novo desafio. Nem apenas provar a culpa de Heitor, mas enfrentar o sistema que o protegera. Para isso, seria preciso coragem, paciência e uma aliança mais ampla. Enquanto a batalha institucional se desenrolava, o afeto entre Cauê e Lívia se transformou, de cuidado por obrigação a desejo de vida. Em privado, entre o odor de lenha e o silêncio dos quartos, prometeram enfrentar tudo juntos, não apenas para punir a culpa, mas para construir um novo terreno onde a verdade não fosse comprada. Havia ainda mais capítulos, mas a maior das vitórias ocorrera. A cidade descobrira que o invisível pode ser tornado visível. O desfecho surge lento, como os últimos raios de sol que douram o cerrado antes da noite. Não se trata de pouca coisa. Depois das batalhas, das provas, das fugas e das confissões, o que resta para os que sobreviveram? Para Cauê e Lívia restava uma nova terra de possibilidades. E o peso de cicatrizes antigas que, mesmo curadas por justiça, deixaram marcas. A fase final começa com um julgamento que agarra a atenção de toda a província. Heitor, encurralado por provas, vassouras de testemunhos e a opinião pública, defendia-se com arroubos de raiva e gestos grandiloquentes. Mas o seu teatro foi ficando pálido diante de fatos incontornáveis. O juízo, que poderia ser comprado em épocas menos iluminadas, encontra juízes de fibra que não se vendem sem preço. O processo termina com condenação. Heitor é reconhecido culpado por conivência criminosa na morte de Anaísa e em uma série de manipulações que arruinaram vidas. A sentença, embora não devolva o passado, traz um senso de ordem que há muito não existia.
A Vitória Legal abre espaço para o remédio social, com a ajuda de doações repassadas pela comunidade e pelo projeto de apoio iniciado por líderes comovidos, e até mesmo doações anônimas de pessoas que haviam se lembrado do rosto de Anaísa. Cria-se um fundo para apoiar famílias vítimas de injustiça. Lívia, que outrora fora herdeira de privilégios, usa agora seu conhecimento e recursos para garantir bolsas e cursos ao povo do sertão. Ela transforma sangue em semente, o peso da culpa em ação. Cauê, por sua vez, reluta no papel de herói, preferindo a vida de trabalho, mas aceita ser uma figura de exemplo. Demonstra que a dignidade vale mais do que silêncio. Há, entretanto, um episódio que leva a história a um novo nível de emoção. Numa noite de estreia, no pequeno teatro da cidade, o governador convida a comunidade para a inauguração da biblioteca em homenagem a Anaísa. Lá, entre discursos e lágrimas, é anunciado o Projeto Anaísa, uma iniciativa que, liderada pela própria Lívia, oferece refúgio e oportunidades a pessoas em situação de vulnerabilidade. A plateia pranteia e celebra ao mesmo tempo. A transformação daquelas vidas se apresenta como prova de que o perdão pode ser convertido em justiça construtiva. No campo emocional, Cauê e Lívia trilharam um caminho que não é retirado de contos de fadas. Não foi paixão instantânea, nem perdão fácil. Foi trabalho paciente, conversa, silêncio partilhado e pequenos gestos. Eles aprenderam a confiar, a dividir a dor e a aceitar que o passado é uma cadeira que às vezes fica à mesa para sempre, mas que não precisa mais ditar todo o banquete. Num dos momentos mais simples e, ao mesmo tempo, mais densos, Lívia leva a mão ao rosto de Cauê e diz: "Você me salvou quando eu precisei me salvar de mim mesma." Ele responde apenas com um sorriso e um gesto. Arranca uma flor do pomar, seca na palma e a coloca no cabelo dela. O gesto é pequeno, mas carrega 1000 pactos. Mas a história ainda reserva um golpe final. Heitor, agora envergonhado e parcialmente ruído pela ruína, tenta um último gesto de vingança, um plano de difamação direcionado ao projeto Anaísa, alegando que a iniciativa era fachada para interesses escusos. A comunidade, porém, já havia mudado. Não se deixa manipular por um homem que perdera a honra. As investigações mostram que a acusação era infundada e Heitor é ainda mais desacreditado. Ao mesmo tempo, a veracidade do compromisso de Lívia e dos esforços de Cauê brilham. A queda do vilão torna-se total e definitiva. O epílogo é leve e cheio de sentido. 6 meses depois, a festa no terreiro celebra uma nova colheita. A casa de Cauê, antes pesada de luto, agora tem janelas que abrem para crianças correndo e para laços sociais que antes não existiam. Miguel e Sofia, filhos de Cauê, correm pelo quintal, e o sorriso em seus rostos é o retrato da mudança. Lívia, sentada à mesa com a família que escolheu, lê para as crianças um trecho do diário de Anaísa, palavras simples sobre amor, coragem e justiça. Era como se a voz da mulher perdida há tanto tempo viesse ecoar numa nova geração. A última cena é uma daquelas que o sertão conhece bem. Ao pôr do sol, Cauê e Lívia caminham pela cerca do pomar. Há ainda dores, memórias que não se apagam, mas há também a certeza de que a verdade pode regenerar. Eles não esquecem do que foi, mas não deixam que o que foi defina o que virá. O perdão entre eles não foi somente verbal, foi transformador. Ao longe, a pequena comunidade prepara uma festa para agradecer. E na praça, onde tudo começara com o grito que destapou o segredo, hoje há risos e músicas. No fim, o sertão não apenas pune o que foi injusto, mas também aprende a reconstruir. A história de Cauê e Lívia vira lição,
Poder sem justiça se destrói, coragem coletiva pode virar lei, e amores que nascem de cenários dolorosos podem florescer se regados por verdade e cuidado. Quando a cortina baixa, fica a mensagem: nunca subestime quem bate à sua porta pedindo abrigo. Às vezes, é o começo de um mundo novo. E assim termina esta narrativa. Com justiça servida, um vilão desacreditado, reviravoltas que costuraram a verdade e dois corações que aprenderam a reescrever seus destinos. Se gostou e se a emoção apertou o peito, compartilhe a história, porque histórias assim merecem ser lidas e ouvidas, para lembrar que a coragem muitas vezes vem em forma de quem pede abrigo numa noite chuvosa.